boa tarde a todos que nos assistem pelo canal do Instituto Kardecista da Bahia. Nesse momento vamos orar, para que a oração nos auxilie na compreensão da mensagem da tarde de hoje, trazidas pelo nosso irmão Oscar Calmon, a quem rogamos a assistência generosa dos benfeitores espirituais para a tarefa que irá desenvolver nesta tarde. E que todos nós, nesse instante, sintonizados com essa proposta, onde nos encontramos, sejamos envolvidos pelo amor do Mestre e amigo Jesus de Nazaré. Muita paz para todos, fiquemos atentos no aprendizado desta tarde. Olá, queridos amigos do IKB, Instituto Kardecista da Bahia. Jesus nos abençoe, nos dê paz. Eu quero agradecer inicialmente pelo convite para estarmos juntos neste mês de agosto, tratando dos temas espíritas e temas do Evangelho. Então, a casa me convida para nós desenvolvermos breves considerações sobre o tema Lei de Liberdade, que é um tema que nós vamos encontrar mais a miúde no livro 3, na parte 3ª do livro dos Espíritos, onde Kardec vai tratar das leis morais da vida. E ali Kardec vai condensar, compilar todas as elucidações que os Espíritos trouxeram sobre essas leis, né? Vai descrevê-las, vai tratá-las a miúde, e aí nós vamos ter ali a possibilidade de perceber o que efetivamente são as leis. Porque é muito geral. Isso é muito geral, era muito geral esse entendimento sobre a lei, né? Fala-se sobre a lei, falava-se sobre a lei. Nós tínhamos os 10 mandamentos, não temos os 10 mandamentos, enfim. Mas os 10 mandamentos, eles trazem um arcabouço geral de conduta, né? E as leis morais da vida, conforme é apresentada pelos Espíritos e compilada por Kardec, elas vão aos detalhes, vão a miúde, né? É como se fosse um fracionamento dessa lei, né? Que a lei é uma só, é como se fosse um fracionamento dessa lei, para fins que o homem possa, do ponto de vista intelectual, né? Do ponto de vista da sua racionalidade, do ponto de vista da lógica, né? A adotar novas condutas. A orientação geral já foi dada, né? A orientação geral já havia sido dada, né? Pelos 10 mandamentos, por Jesus, que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado, né? Ou em outras traduções, e estas coisas lhe serão acrescentadas.
Mas, enfim. Então, o que o livro 3 pretende ou apresenta é um tratamento a miúde da lei, né? Dos fatos, das circunstâncias, das situações de vida. É um desdobramento, uma pormenorização daquilo que nós conhecemos como uma orientação ou uma determinação de caráter geral. Procure Deus, vá a Deus. Jesus chega ao ponto de dizer: buscai primeiramente, ou seja, antes de tudo, primeiramente, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado, ou tudo mais lhe será dado. Então é nesse sentido que nós vamos trabalhar uma dessas leis hoje, rapidamente, brevemente. A orientação que eu digo é: leiam essa lei, a lei de liberdade. Leiam todas, né? Que estão no livro, mas como estamos trabalhando a lei de liberdade, leiam a lei de liberdade. Né? E nós vamos perceber coisas muito interessantes, nuances ali no exame da lei de liberdade, que nós não percebíamos. Né? Nós não percebíamos. Então, quando nós pensamos em lei, né, nós pensamos em algo que está em toda parte. Nós pensamos em algo que está em toda parte. Tanto isso é verdade que a lei ela é a expressão de garantia da ordem. Né? Ela garante a ordem, ela assegura a ordem. Que é a lei humana. Né? Temos o que? A Constituição, que é a lei básica, a lei fundamental da nação. Né? E temos, decorrente da Constituição, que dá as linhas gerais, né, dos direitos, dos princípios que regem o Brasil, nós temos o quê? A derivação de outras tantas leis que formam um ordenamento jurídico e que vão ali aqui constituindo passo a passo que deve se desenvolver nas condutas para que se possa alcançar e realizar enquanto sociedade, né, enquanto a nação, possa se realizar o quê? Aqueles princípios que estão inscritos na Constituição. Então, é nesse sentido. Então, quando nós falamos lei, dizemos, são esses princípios, no caso, é essa vontade de Deus que está em toda parte. A lei é a expressão de garantia da vontade de Deus. Ninguém viola a lei. Nós achamos que violamos, mas ninguém viola, porque a lei tem um mecanismo natural de fazer com que você seja, de algum modo, compelido ao reajuste. Por aqui ou por ali, você vai ter que chegar a esse reajuste. Então, quando se diz lei, e aí eu queria tomar da sua expressão em latim, né, de uma delas, de um dos núcleos que faz a interpretação do que seja a lei, porque isso também não é tão simples assim, nós podemos usar o ligare. O ligare. Lembram que quando falamos de religião, falamos do religare? Que é religião? A religião vem de religare. Mas a lei é o ligare. É a nossa matriz, é a nossa ação, é a nossa vivência, é a nossa experiência, é a nossa constituição, é a nossa movimentação de origem. Religar já é um momento posterior. Houve uma separação, houve um afastamento. Então você vai religar. A religião, qual é a proposta da religião? Fazer a religação da criatura ao Criador. Né? Mas existe o ligare. O ligare
significa aquilo que liga. Então nós já nascemos ligados a Deus. Nós nunca estivemos separados de Deus. Porém, nós, pelos nossos campos de percepção pequenos, pelo nosso próprio primarismo espiritual, já que somos criados simples e ignorantes, nós criamos a falsa ideia de que nos separamos. Mas nunca estivemos separados. Jesus até conta uma parábola para dizer isso, né? O reino dos céus é como o pai de família que tinha 2 filhos. O mais novo diz: pai, dá minha parte na herança. O pai dá. Ele então recolhe todas as coisas e vai para uma cidade muito distante. E lá gasta tudo. Dissipa todos os bens que ele recebeu, todos os recursos, né, que ele recebeu. E lá sobreveio uma grande fome. Que é o que acontece com o espírito quando se afasta de Deus. Que grande fome é essa? A grande fome é exatamente este vazio que o indivíduo terá que se submeter a determinadas situações graves para ele perceber. E então ele dirá: pai, pequei contra ti, pequei contra Deus. Já não sou mais digno de se chamar teu filho. Lembra disso? Como ele conta na parábola, né? Mas ele dá a dimensão. Quando ele diz isso, ele se põe a caminho de volta para a casa do pai. Jesus conta esse pequeno detalhezinho. Eu sei que o nosso tema não é a parábola, mas tem muito a ver, porque tem a ver com a lei. Então, aí ele diz assim: e o pai vê a distância. Deus nunca esteve fora de nós, né? Nunca estivemos separados de Deus. Então, Paulo de Tarso vai dizer isso: em Deus estamos, Deus somos, em Deus nos movemos. Então, olha bem, em Deus estamos. Pronto, para o que nosso estudo de hoje já serve demais, né? Em Deus estamos. Então, nunca estamos fora de Deus. Então, este ligar significa exatamente estamos originalmente ligados. Na nossa matriz, há Deus. Não há como se estar fora de Deus. Há como se posicionar fora, ideologicamente, no campo das ideias, no campo das percepções, principalmente quando nós constituímos e formamos o ego. E o ego acha que ele é o centro diretor de tudo, mas ele vai sofrer os processos do seu amadurecimento. E vai sofrer as visitas do reino, que está no próprio indivíduo, nesse mesmo psiquismo que estruturou esse centro diretor mais externo, que é o ego. Mas, enfim, não é nosso foco de hoje, né? Então, é nesse sentido, amigos, que dizemos que se há vontade para separar, então há liberdade. Perceberam aí? Quando se diz há vontade, se diz há liberdade. Nos animais não há vontade, porque os animais não têm senso moral. Não há vontade, né? As decisões ou as escolhas, a palavra não é bem escolha, porque ele não escolhe, mas o encaminhamento da conduta do animal é um encaminhamento instintivo. São os instintos atuando. Tanto sim que vão atuar sobre nós de um modo muito intenso e muito forte nas etapas ainda primitivas da trajetória evolutiva do espírito. Estaremos sempre submetidos no nosso nível, né? Nesse nosso nível primário ainda. Não enlarguecemos ainda as nossas percepções a tal ponto de nos reconhecermos como espíritos e vivenciarmos um real e legítimo e verdadeiro processo da nossa espiritualização. É a nossa espiritualização que nos libertará das influenciações do campo instintivo. Não que os instintos sejam errados, mas eles são, de certo modo, limitadores. Porque eles vão até um determinado ponto, que é a função deles. Eles não têm a função de realizar o nosso desenvolvimento do senso moral. Na questão 754, Kardec vai dizer: entre os cruéis, né? Ele se pega muito nessa questão da crueldade, Kardec, em várias questões. Entre os cruéis, por que estes não têm senso moral? Os espíritos,
Vamos corrigir logo aí. Eles fazem Kardec. E não é, nunca diga que um espírito não tem senso moral. Não. O senso moral, todos têm senso moral, senão deve ser injusto. Todos têm senso moral, ou seja, têm as matrizes da moralidade, as matrizes do que devem objetivar, alcançar, que é essa meta de encontro com o seu Criador. Aí eles dizem na resposta da questão 754, opa, nunca diga isso, diga que uns têm um senso moral mais desenvolvido, outros não. Diga isso, mas terão, tanto que alcançarão a perfeição. Então, amigos, nós estamos dentro na verdade, de alguns termos que vão estruturar essa liberdade. Né? Quais são esses termos? Primeiro termo, a possibilidade de escolher. Então, decorre da lei de liberdade, decorre dessa impositividade que está no ser humano, no espírito, a escolha, porque não há como se não escolher. Estamos escolhendo o tempo inteiro. Os que estão agora assistindo essa palestra escolheram assistir, outros escolheram não assistir. Viram um link lá, depois eu vejo isso aí. Há sempre escolha. Sempre escolha. Porque é da lei haver escolha. Se não houvesse escolha, seríamos máquinas. Deus teria que nos criar prontos. Lembra que Kardec, em várias questões, está falando sobre isso? Aí eles vão dizendo, mas meu amigo, você está voltando à mesma questão. Se não houvesse a possibilidade, se não houvesse a liberdade, vocês seriam máquinas. Mas Deus permite que vocês escolham como querem progredir. Isso é o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É uma faculdade que decorre da lei de liberdade, que significa a faculdade, a possibilidade do espírito escolher como quer crescer. Ele não pode escolher não crescer. Porque a ordem é o encaminhar-se para Deus. Essa é a ordem no seu sentido geral, com todas as circunstâncias que vão implementando essa ordem. Né? Há vários mundos, há várias caminhadas. Eu estou falando aí de milhões e milhões de séculos, de milênios, né? da nossa criação. É uma etapa que nós não temos, do ponto de vista intelectual, como conceber. Não há como conceber. Não existe como conceber isso. Não tem como. Nós temos limitações. A nossa mente é limitada para perceber isso. Porque não somos aqueles que ainda penetramos na intimidade de Deus. Assim, questão lá, número 10 do Livro dos Espíritos. É possível conhecer a intimidade de Deus? O Espírito diz, ó, a vocês falta o sentido para esse conhecimento. Então, ainda estamos inábeis, incapacitados, mas somos capazes de fazer articulações intelectivas, articulações da lógica, né, através da constatação dos fatos e através dos processos intuitivos que vêm do reino, chegarmos a essas conclusões, né? E transformarmos essas conclusões em sentimentos. Esses sentimentos em emoções. Essas emoções em atos. Os atos em conduta. Né? Que são os atos que nos ligam às metas que vamos elegendo. Porque há metas entre metas até chegarmos à meta maior. Porque tudo segue etapas que nós não queremos seguir. Esse é o problema. Queremos que as coisas se deem de uma forma mágica, não é um pensamento mágico das nossas
né, das nossas etapas ainda mais primitivas do modo de pensar. Hoje estamos no pensamento analítico, né? Um pensamento rumando para o pensamento sintético. Um sintético que é a base do pensamento intuitivo. Mas isso está mais lá para frente. Mas estamos ainda muito mesclado o nosso pensamento com essa questão mágica. Né? Que são os mitos? Essa mágica. Essa mágica. O mito é mágica, é algo que se resolve sem muito trabalho, é alguém que resolve. Quem é o super-herói? O super-herói é uma herança da nossa parte, da nossa vivência do pensamento mitológico. Super-homem, Batman, é o que vem, é o que aparece, é o que vai resolver os problemas. Isso é mitológico. Mas para o homem, as responsabilidades são próprias dele. Não há como alguém resolver o nosso processo evolutivo. O nosso processo evolutivo é nosso processo evolutivo. Somos nós que deveríamos realizar, né? Tornar em ato aquilo que é potência e que dorme em nós. Não tem como alguém fazer isso pela gente. Ninguém faz isso pela gente. E há um prazer, quando nós descobrimos, há um prazer em fazer isto. Há um prazer em despertar. E há um prazer inimaginável em autoedificar-se, autoconstruir-se, né? Para auto-revelar-se. Isso é luz. Está lá no Sermão da Montanha. Jesus diz, brilhe vossa luz. Isso é luz. Tudo esse encadeamento. Mas para isso é necessário que haja o quê? Liberdade. Haja liberdade. Porque se não houver a liberdade de escolher, Deus não pode estabelecer culpabilidade. Não há culpa. Né? Questão 954 do Livro dos Espíritos. Eu vou conferir aqui. Viu? 954 do Livro dos Espíritos. Ainda, né? Aqui, 954. 954, quando ele está examinando das penas e gozos terrestres, é a quarta parte da obra. Ele fala, será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Resposta, não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Então note, para haver culpabilidade, ou seja, imputar-se ao indivíduo uma responsabilidade por um ato, é necessário que ele esteja sabendo, que ele tenha intenção de fazer aquilo. Mas ninguém quer saber disso, não, você tem que ser punido. Nós fazemos assim, né? Você tem que ser punido. Mas nós não observamos isso, que os Espíritos advertem. Houve liberdade de praticar? Houve. Houve a imprudência, como está na questão, o erro, né, a negligência, a imperícia? Houve. Mas não houve a intenção. Então é nesse sistema de erros e acertos também que o espírito vai progredindo, né? Ele vai se desenvolvendo, porque ele sabe, agora você sabe que não deve fazer. Agora sim você sabe que não deve fazer. Se você já sabia antes, aí há culpabilidade. Mas agora você sabe que não deve fazer. E há também uma outra questão muito interessante que vai conjugar ou formar esse sistema de justiça que está na lei. Aqueles que sofreram os atos, os efeitos graves desse erro praticado, eles assim sofreram porque estava no campo das possibilidades deles sofrerem. Lembra que Jesus fala isso? Jesus trata dessa lei também, ele trata de todas. Mas olha como ele diz. Ele diz, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Claro que ele está dizendo, ai daquele por quem o escândalo vier, quando o indivíduo sabe. O indivíduo tem a consciência. Mas vamos trabalhar a primeira parte do que ele revela.
O escândalo é necessário. Por que é necessário? Porque tem pessoas, espíritos, que ainda precisam se reencontrar com as situações difíceis. Porque é o escândalo, a situação grave que uma pessoa provoca a outra. É uma situação difícil, que alguém provocou para o outro. Pô, eu não queria fazer isso, não era a minha intenção. Eu não sabia que ia resultar nisso. Está absolvido. Ele realmente não sabia. Mas aquele outro que sofreu, que está se queixando, ele sabe por que sofreu. Daquela vida ou de outras existências anteriores. Dessa existência ou de outras, mas ele sabe. Porque está sofrendo. Porque vibratoriamente haveria a prática daquele erro, daquele equívoco, e ele precisava passar por aquilo. Então ele é atraído vibratoriamente para o campo daquela experiência. Mas enfim, eu estou trazendo essas reflexões só para a gente compreender onde está a questão da liberdade nisso tudo, do livre-arbítrio, das escolhas e as consequências. Então, após 3 termos: escolhas, a escolha, o reencontro com a escolha, precisa se reencontrar com a escolha, você está sempre se reencontrando com ela, lei de causa e efeito, não é isso? E a meta, que é onde você tem que chegar. Porque, amigos, não nos enganemos, quando nós tivermos e realizarmos a leitura de qualquer fato da vida, já enriquecidos com os esclarecimentos do Evangelho e os esclarecimentos trazidos pelos Espíritos, nós precisamos colocar Deus como uma meta. Bom, isso me aconteceu. O que isto tem a ver com o meu deslocamento para Deus? É isso que nós temos que mensurar. Sempre. Vocês vão perceber. Qual é o resultado final disso? Vocês vão perceber. Há uma ampliação do entendimento, há uma ampliação da fé. E nessa ampliação da fé, porque Deus nos aguarda, muito embora atue sobre nós, com as suas leis, e dentre elas está a lei de amor, que é a lei das leis, nós vamos conseguindo traspassar aquelas situações difíceis, notem, vivenciando-as, não ignorando-as. Porque a situação difícil, não vivida, ignorada, terá que ser revivida. Dupla falta, você vai ter que reviver. Para poder haver os registros no seu psiquismo. E a esse registro estabelecer as mudanças necessárias. Porque em algum ponto temos as resistências, que só fatos graves terminarão por realizar o processo de quebra, desmonte, desconstituição daquele pensamento que gerou o quê? Um sentimento que gerou uma emoção que vai atuar sobre os atos e que vai estabelecer uma conduta. Olha como nós estamos desconstruindo para reconstruir. Agora, à luz do amor. Porque não há destruição desses núcleos internos, energéticos, estruturados a partir de determinados pensamentos, campos ideológicos. Eu não estou falando ideológicos políticos, não, né? Daqui a pouco vamos trazer até para o campo político. Né? Ideológicos de ter ideias, e se vincular a elas e se conduzir por elas, nesse sentido, né? Então, essa desconstrução, mas agora à luz do Evangelho, a faremos essa desconstrução à luz do amor. É outra coisa completamente diferente. É outra coisa completamente diferente. Tanto sim que quando percebemos isso, a primeira modificação é não impor mais nada a ninguém. Aquele que percebe a liberdade, né? Aquele que percebe a liberdade, entende que a sua conduta, as suas ideias, os seus pensamentos, as suas eleições, aquilo que se elege, serve para você.
Não serve para o outro. Não vai servir para seu filho, não vai servir para sua esposa, não vai servir para seu amigo, não vai servir. Serve para você. E poderá no futuro você calcular, já não serve mais. Eu preciso mudar. Aí vigora a liberdade. Aí nós aderimos à lei de liberdade. Quando não impomos nenhum tipo de pensamento, né, de tese, teoria, dogma, ou seja lá o que for, a outras pessoas. Aí estaremos ingressando no campo da liberdade, para percebê-la, para compreendê-la, para fazer a ligação entre outros campos de nossa ação. E obviamente, junto com o amor, porque é a lei das leis, há que se vivenciar a liberdade, mas com amor, vamos entrar em nós mesmos para desconstruirmos essas matrizes. Porque essas matrizes, elas representam passado. Ninguém pode voltar ao passado para... Isso é verdade. Mas quem disse que as matrizes que foram constituídas no passado não atuam no presente? E ainda, interferindo no presente, não se projetam sobre o futuro. Porque as condutas futuras você vai fazer. Você não vai mudar o passado. O fato, você não muda. Você praticou fato contra fulano no ano de 1400 e que... Isso aí não tem como mudar. Mas as matrizes que ainda perduram da inferioridade em você e que estão no presente, que essas perduram, estão atuando. Elas vêm das profundidades da profundeza do seu psiquismo para atuar no nível do consciente agora. Então é preciso voltar. Você é livre para voltar e refazer. Então, amigos, surge uma questão muito interessante, que é: o livre-arbítrio é a faculdade que se tem de escolher como quer crescer. A pergunta é: nós queremos realmente ser livres? Essa é a questão. Um amigo estava preparando um roteiro de uma palestra há muitos anos disso. Isso deve ter uns 10, uns 12 anos, 15 anos. Oscar, tal. Trabalhávamos juntos. E ele disse assim: Oscar, eu queria fazer uma palestra sobre a lei de liberdade. Exatamente esse tema que estamos tratando hoje. Eu disse: rapaz, isso aí é bem profundo, precisa refletir algumas coisas e tal. Aí começamos a conversar: então vamos fazer, no horário do almoço, vamos fazer. Aí pegou o papel, começou a anotar, etc. Aí quando viu os itens, disse: rapaz, nós temos que parar aqui. Porque nós estamos ingressando em coisas muito complicadas. Porque nem todos querem ser livres. Queremos ser livres? Quantos não condicionam a escolha que fizeram os instintos? Os homens fazem muito isso, né? Não, mas é o instinto. Quantos não condicionam as escolhas às influenciações do organismo? Quantos não condicionam as escolhas às ações dos outros? Eu fui pressionado, eu fui... Os espíritos dizem, meus amigos, esses processos todos são escolhas que o próprio espírito faz. Arrastamentos, sofremos arrastamentos por todos esses fatores aí, né? Sofremos, mas eles dizem: não há arrastamentos irresistíveis. Se não resistimos, é porque ainda nos convém aquela experiência, aquela vivência. Há gozos ali. Há determinados gozos ali. E há, na base desse processo de escolha, uma fuga. Joana de Andes aborda um processo gravíssimo de desconstituição da identidade,
que ela chama de processo de massificação. Um indivíduo que se põe a serviço de uma massa. Esse grupo pensa assim, vou com esse grupo. Esse outro grupo pensa assim, então está sempre sendo manobrado pelas outras pessoas, que também se entregam a esses processos coletivos, pelos quais, olha, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Nas religiões acontece muito isso. Foi o pastor que mandou, mas foi o pastor que disse que não era para fazer. Mas foi o padre que disse que não era para fazer. Foi o bispo que disse que não era para fazer. Foi o dirigente espírita que disse que não era para fazer. Foi o médium que disse que não era para fazer. Negativo. Não. Você quer todos os recursos para não fazer. Inclusive, dispõe do senso moral. Vamos voltar à questão 754. Mais desenvolvido, menos desenvolvido. Mas, além do senso moral, temos as revelações. Os 10 mandamentos, Jesus e o Espiritismo. Se você não é espírita, não tem problema. Mas os 10 mandamentos de Jesus, você não tem como evitar. O que não está nos 10 mandamentos? Lá tem muita coisa. Mas muita coisa. Muita coisa. Aquele 5º mandamento, então, não matarás. Olha, ali é um desdobramento de... Não é só matar fisicamente. Esse aí é direto. Mas que outras mortes nós proporcionamos às pessoas? Há muitas outras. Há mortes emocionais. Há abandonos. Não estamos violando o 5º mandamento? Mas não ficou bem claro. Então vamos a Jesus. Faça ao outro aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Não está claro ainda? Não? Então, amigo, as expiações. Aí vai ficar claro. Os abandonos que sofremos, aí a consolidação na experiência. Rapaz, não se deve abandonar. Que é uma espécie de morte que fazemos para as outras pessoas. Mas, enfim, então é isso que o Espiritismo vem explicar nessa associação das escolhas, que é a lei de liberdade, e as consequências disso. Mas notem, amigos, estamos rumando para Deus. É isso que não podemos perder. Todas as nossas movimentações, nós temos que ter os olhos postos em Deus. Se tirarmos os olhos, nos perdemos. Nos perdemos. Aí ficamos à deriva. Quando voltamos, aí agora, amigo, tem que reparar. Tem que voltar. Não, mas eu não sabia. Olha que a faixa dos que não sabiam, como está na 754, na questão 754, está ficando muito reduzida. Porque já estamos migrando para a regeneração. Não tem como não saber, é muito difícil não saber. Já tendo visto os 10 mandamentos, já tendo visto o Evangelho, que nós passamos por várias religiões, né? Então já vimos, já tendo o senso moral, ainda dizemos que aquilo que fizemos nós não sabíamos que ia machucar outra pessoa, é muito difícil. Claro, mas é muito reduzida essa faixa dos que efetivamente não saibam. Então, amigos, todas as condições pessoais de conhecimento, elas serão avaliadas nos momentos em que nós estivermos no mundo espiritual. Deus vai só pesar é pôr assim na mão e ver realmente. Ele sabe as nossas intenções. Tem como a gente esconder. Naquela parábola, ele diz claramente isso, né? Naquela parábola do festim de núpcias, quando estão todos reunidos na confraternização, vocês lembram, né? Aí o rei chega e diz: mas vem cá, como é que você entrou aqui se você não está portando a túnica? Qual é a túnica que Kardec se refere quando ele analisa essa passagem no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo? Ele vai dizer assim, Kardec vai dizer: a túnica é a pureza de coração. Mas, meu amigo, como é que você entrou aqui? Perguntou o cara. Aí o cidadão fica calado, se ele fica calado. Está na historinha que Jesus conta, né? Da parábola. Por que ele fica calado? Porque ele sabe que Deus sabe. Não tem como ele se defender, porque ele sabe que Deus sabe. Entendeu? Então é nesse sentido
que tudo isso será levado em consideração. O fatalismo que temos, o que é o fatalismo? Fatalismo é aquela situação, aquela condição onde algo vai ocorrer e nós não temos nenhuma possibilidade de evitar que ocorra. Isso é o fatalismo. Não há livre-arbítrio no fatalismo. Então, qual é o fatalismo biológico? A morte. Não há como não morrer. Não existe isso. Fatalismo biológico. Qual é o fatalismo espiritual? Progredir. Não há como não progredir. Podemos parar, estacionar, mas não temos como voltar. Eu agora não quero mais saber desses campos do amor e das responsabilidades que eu tenho que ter. Não quero, não tem como. É como aprender a ler. Mas eu não quero ler. Aí o indivíduo põe a placa na sua frente escrito assim, ônibus. Quando você olha, já leu. Não, eu não quero ler, mas já leu. Não tem como não ler. Porque é automático. Está em você. No momento, a sua mente descreve imediatamente o que está escrito ali. Porque você já sabe. Quem sabe, não tem como não saber mais. Só tem como ir para frente. Então, Jesus vai deixar muito claro isso quando ele vai falar da liberdade. Todo aquele que quiser vir após mim, vir nos meus passos, porque ele era o caminho, você tem que ir nos passos dele. Quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo, que pode ter várias interpretações, mas eu vou dar uma interpretação. Renuncie aos seus pontos de vista. Porque os seus pontos de vista são pequenos, são insuficientes para segui-lo. Para onde ele está indo? Ele está indo para Deus. Ele está indo para a luz. Todo aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, que é difícil, né? Com o ego que nós temos é muito difícil. Sabemos tudo, todas as coisas. Aí são os trabalhos de humildade. Ele diz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, tome seus deveres, e siga-me para a luz. Né? Olha aí como ele vai trazer isso. E siga-me. Portanto, amigos, quando nós falamos em destino nesse sentido. Vamos encontrar Deus. Nos sentidos menores, toda vez que a escolha, a destino. Está lá, livro dos Espíritos. Quem quiser ler a síntese, questão 872. Finalzinho, último item. Na verdade não é uma questão, né? Há questões ali dentro que o próprio Kardec responde. Quer dizer, com base nos ensinamentos dos Espíritos. Ele fala sobre o resumo teórico dos ensinamentos dos Espíritos com relação à lei de... Vou pegar aqui 872 para ser fiel ao texto, né? Resumo teórico do móvel das ações humanas. Ou seja, resumo teórico dos motivos para as ações humanas. Belíssimo. Leiam. Se não quiserem ler a lei de liberdade toda, eu recomendo que leiam. Mas se não quiserem, leiam. São 2 páginas e meia. Leiam. Ali está a síntese que Kardec traz sobre essa lei de liberdade. Como ele fala, o que é que movimenta a gente a fazer as nossas escolhas humanas. Né? E há, obviamente, suportá-las. Então, amigos, eu queria dizer a vocês o seguinte. O objetivo da lei de liberdade é o objetivo de permitir ao homem que auto-edifique-se. Seja alegre, seja feliz e perceba o amor de Deus quando ele permitiu que você se construísse a si mesmo. Você se edificasse, escolhesse como você quer fazer. Isso é amor, viu? Isso é amor. Onde há impositividade, não há amor. Olha como a lei de liberdade está intimamente ligada à lei de amor. Todas estão ligadas à lei de amor. Mas se formos analisar cada uma, vamos ver onde está o amor em cada uma. Né? Então, é necessário que o indivíduo se escolha. Então, quando nós percebemos que Deus permite isso, nós compreendemos a vida. Nós compreendemos os fatos da vida. Nós compreendemos essa justiça
Por isso que Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, para haver esse entendimento. Porque não é uma justiça como nós a concebemos. É uma justiça onde nós somos os autores dela, dessa justiça. Lembram? Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, está lá. Ele abre o capítulo com um item pequenininho, escrito justiça das aflições. E lá nós vamos concluir que as aflições que temos é o resultado das escolhas que fazemos. Das escolhas que fazemos. Aí depois ele vem, causas atuais das aflições. Aí no outro item, causas anteriores das aflições. Aí depois ele vai seguindo. Lembram desse capítulo? Estudem, tem muito a ver com a lei de liberdade. Né? Então está lá. Motivos de resignação. No mesmo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Motivos de resignação. Aí nós vamos constituindo o quê? Que há escolhas nesses motivos para a resignação. Porque Deus, em momento algum, nos impõe nenhum tipo de aflição. Nós é que escolhemos sempre, ou a maioria de nós escolhe sempre, as situações difíceis, as situações graves. Aí, após a experimentação delas, que vai nos acontecer o despertamento para ver o arrependimento e nos candidatarmos à reparação. Por que isto? Porque somente assim seremos felizes. Como sabemos disso? Não sabemos. Não sabemos. Sentimos. Não se sabe, se sente. Há um grande esforço, até no meio espírita mesmo, me permitam, há um grande esforço em intelectualizar tudo. Não, tudo isso tem que ser aprendido, captado por essa via intelectiva. Não é possível. Isso não vai ser possível. Você vai parar, você vai ficar paralisado, porque você vai tentar fazer o que não é possível. Os espíritos vêm, principalmente o espírito de verdade, que é esse grande diretor do trazimento do espiritismo para a humanidade, ele diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Significa dizer instruir-se para amar mais e melhor, porque este é o móvel principal da nossa ação. Em amando, né, iniciando os processos de amar, são os processos de ir se integrando a tudo. Lei de amor está lá, na mesma parte terceira do Livro dos Espíritos. Você vai se realizando o processo de integração com tudo. Não haverá embates, não há disputas, não haverá disputas. E esses processos de integração, eles se realizam pela caridade. Eu estou falando em dar coisas? Eu falei aqui em dar coisas? Mas é também dar coisas. Que é outra resistência grande. Né? Trata-se a dação de coisas às pessoas como algo que não tivesse ganho. Mas, meus amigos, eu sei que o nosso tema não é esse. Mas já imaginaram quanto o coração de alguém que recebe uma cesta básica, um agasalho, seja lá o que for, quanto aquele coração se enriqueceu, não pela coisa em si, mas porque você teve a atenção com ela? Eu já vi isso, eu sinto isso. Não podemos restringir essas coisas, porque fica parecendo que não há um intelectualismo. Não há intelectualismo em dar coisas. Me desculpem essa consideração, viu? Me desculpem. Não é nada, mas é preciso dizer isto. Porque há uma liberdade, e às vezes a gente está tolhendo a nossa própria liberdade, não avançamos. Porque ficamos confinados no campo do intelectualismo. Quando, na verdade, Jesus vai dizer: meu amigo, é preciso fazer, é preciso sentir. Está lá, missão dos espíritas.
capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde eles vão falando sobre a atividade dos Espíritos. Agradeço pela tarefa que receberam, pela oportunidade que têm, pelos Espíritos que caminham junto a vocês, empreendendo junto com vocês, orientando e traçando rotas para... E no final ele diz assim, mas haverá aqueles que vão desistir, tratando dos próprios Espíritos. Então, como reconheceremos aqueles que não desistiram? Aí ele diz, reconhecê-los-eis, belíssima essa mensagem, né? Reconhecê-los-eis pelas lágrimas que secarem, pelos corações que consolarem. Aí ele começa a dizer, reconhecê-los-eis pela atividade. Não pelo conhecimento da atividade, mas pela atividade. O fazimento, a realização. Então, amigos, eu queria deixar essas breves reflexões sobre o tema para concluir dizendo: sejamos, pois, dignos da fé que Deus deposita em nós quando nos dá tarefas. Eu aprendi isso numa passagem muito interessante com Chico Xavier. Ele, na verdade, estava lendo, falando de uma orientação espiritual. Então ele dizia assim, tenha fé em Deus, porque Deus tem igualmente fé em você. Aí está a dignidade. A dignidade do trabalhador, quando ele faz tudo o que era possível a ele fazer para realizar a tarefa que está ao seu alcance, quando ele então terá desenvolvido o roteiro programado para ele, dentro de um conjunto de trabalhadores, naturalmente, e ele então atenderá à consciência. Aí Chico diz, só haverá paz quando há o cumprimento dos deveres da consciência. Os Espíritos na 614 falam, só há felicidade na observação das leis de Deus. Todas as vezes que o homem se afasta da lei de Deus, e ele sofre. Portanto, eles dizem, aí ele é infeliz. Então notem, a escolha logo, a modificação logo, temos liberdade para fazermos as escolhas, temos liberdade para modificar. E então voltarmos, ingressarmos nesse setor, nesse caminho, rompendo com esse retardamento, com essa estagnação. E aí, quando já fazemos isso, já somos felizes. Já iniciamos o processo de felicidade, porque nós já percebemos as claridades do reino, como ele se apresenta para todos nós. Lembra? Para concluirmos, e agora concluímos mesmo, Jesus diz assim, porque foste fiel no pouco, eu te concederei mais, entra na minha glória. Parábola dos talentos, né? Quando ele fala daquele que tomou 5 talentos e entregou 10. Lembram disso? Bom servo e trabalhador. Terei para ti outras tarefas. Foste fiel no pouco, eu te concederei mais. Entra na minha glória. Esse é o sentido, a sensação, o sentido, a constatação do dever cumprido. Tá certo, amigos? Eu queria deixar, me desculpe, eu me excedi um pouco no tempo. Eu queria deixar essas breves reflexões, agradecer pelo convite aos queridos amigos do IKB, paz para vocês, firmeza de propósito, bons estudos. Jesus nos abençoe a todos.